Se você trabalha com construção de sites ou você mesmo que quer entrar nesse mundo e precisa fazer um site de uma maneira rápida, com o menor custo possível e também de uma maneira prática, então com certeza o Elementor Pro é essencial para você utilizar com seus clientes. Só que aí vai um grande porém. Cara, a gente sabe que na verdade o Elementor, para você comprar a licença original dele e para utilizar para um site, você vai pagar uma baita de uma grana porque a cotação dele é em dólar. E hoje a gente vendo a questão da variação do câmbio, parece que não está num preço tão interessante para nós aqui do Brasil. Pensando nisso, hoje eu vou te mostrar o passo a passo como você pode comprar a licença do Elementor original a um custo muito mais baixo. Além disso, eu vou mostrar também alguns itens que mostram que realmente vale a pena você utilizá-lo na versão paga, ao invés de ficar apenas na versão gratuita. Olá pessoal, eu sou o Matheus Aquino e hoje eu vou te mostrar o passo a passo como você pode comprar uma licença do Elementor a um preço muito mais baixo do que comprando lá no site do Elementor. E já adianto que sim, todas as licenças que eu passar aqui, tá, são originais, então não precisa se preocupar caso você queira utilizar no seu site ou você que constrói sites e quer utilizar o Elementor Pro para os seus clientes. Mas antes de tudo, já aproveite para se inscrever aqui no canal para sempre receber novos conteúdos toda hora que eu posto. E também não deixe de assinar minha newsletter que eu vou deixar aqui embaixo, que a gente sempre coloca um conteúdo exclusivo no e-mail para os nossos assinantes. Sem enrolação, vamos aqui para o conteúdo. Bom pessoal, então olhando aqui para minha tela do computador, eu vou mostrar para vocês basicamente o porquê, né, que vale a pena você comprar a licença do Elementor Pro. E aí eu vou te mostrar logo em seguida como você pode fazer para ativá-lo e comprar um preço muito mais atrativo. Olhando aqui então a minha tela, a gente vai ver que eu já tenho essa licença, que eu tenho tanto a versão gratuita, né, que eu preciso instalar para poder depois fazer o uso da versão paga, e tem aqui a versão do Elementor Pro ativada. E tá tudo certo aqui, é uma licença original, eu consigo utilizar e ter as atualizações, além de eu conseguir também utilizar para outros templates, e até mesmo criar do zero um site caso eu queira, utilizando o Elementor Pro. E quando a gente olha aqui alguns dos widgets muito importantes na hora de criar um site mais profissional para os nossos clientes, a gente vê a questão do Nav Menu. Esse Nav Menu é bem importante porque ele consegue tornar o seu site responsivo. Então, muitas vezes, se você utiliza alguns temas que eles são compatíveis com o Elementor, você não tem esse problema. Mas caso você criar o seu site do zero, que eu recomendo porque você tem controle de muitas ferramentas, o Nav Menu resolve o problema. Então, você vem aqui no meu site, por exemplo, que eu construí com cabeçalho com base no Nav Menu. Se eu venho aqui depois em modelo responsivo para tablet, você consegue ver que ele consegue se adaptar facilmente, e até mesmo aqui para o caso do mobile. Então, isso que é bem legal, porque muitos cabeçalhos que você às vezes tenta fazer por conta própria, no caso de começar do zero um site, não vai funcionar, ele fica muito estranho e não tem essa responsividade tão boa quanto esse próprio Nav Menu que vem no widget do Elementor. Olhando também na prática, eu vou mostrar logo em seguida no site para vocês, a gente consegue ver também que essa parte de blog, quando você tem páginas já criadas no seu blog, no seu site, e aí você quer que essas páginas sejam colocadas, seja na sua página inicial, até mesmo quando você tem ali o blog, as pessoas podem procurar todos os artigos já publicados. Quando você vai ver aqui os widgets e você vai na parte aqui de posts, ele é perfeito porque ele consegue já puxar automaticamente seus posts e aí você não precisa toda hora colocar um post manual, ele apenas atualiza para você automaticamente e você faz as configurações tudo direto no plugin. E outro plugin bem importante, tá? Essa questão também do formulário, porque por mais que você tenha alguns plugins que eles conseguem também fazer um formulário, no Elementor é bem interessante a função de formulário porque ele consegue enviar depois e-mails automáticos para as pessoas, caso você tenha, por exemplo, um e-book ou algum conteúdo que você queira criar com uma isca digital para as pessoas. Então o Elementor ele tem essa opção de fazer todo o trabalho automático, de enviar um e-mail, você capturar o e-mail da pessoa e também ela receber recompensa, o que torna muito mais prático, porque você não depende de outro plugin para estar configurando, fica tudo concentrado no Elementor. E outro detalhe bem importante é que você tem alguns widgets, como por exemplo um login de acesso, que é bem legal para caso você tenha partes que são mais exclusivas dentro do seu site, e até mesmo aqui um contador, que a gente utiliza muito em páginas de vendas, principalmente para criar um gatilho de urgência nas pessoas. E outro fator bem importante que realmente vale a pena o Elementor Pro é justamente itens básicos que você só consegue criar um site profissional que o seu cliente não consiga ver nenhuma falha quando você realmente tem esse plugin. Que nesse caso aqui, eu mostrando no meu blog para vocês, que nem eu falei anteriormente, então já tem todos os itens aqui, todos os meus posts anteriores já estão prontos e configurados automaticamente graças ao Elementor Pro. Só que um detalhe aqui é, por exemplo, se você vai procurar alguma coisa, pesquisar uma coisa no meu blog, você tem que ter uma página que a gente chama de busca. E você só consegue configurar essa página de busca de forma que ela fica bem automática e também fica bem prática de ser utilizado no Elementor Pro. Eu procurei várias maneiras de fazer isso aqui de maneira gratuita, mas eu não encontrei. Realmente é muito complicado você tentar fazer isso por conta própria sem o auxílio de plugin, porque daí você vai precisar de muita programação envolvida e pode ser que não dê certo na hora que você apresentar para o seu cliente.
Até um exemplo aqui, quando eu coloquei SEO, por exemplo, então já apareceu todos os meus posts aqui, e o Elementor, ele cria essa questão dessa página de procura automaticamente para você. Então é bem prático, porque você só vai no construtor ali, e depois ele faz toda a configuração para aparecer o termo de busca, e depois aparece as páginas que correspondem ao que a pessoa procurou. Mesma coisa que eu falei do formulário, então aqui tem meu formulário bonitinho, né, conforme eu cadastrei, e também ele dá a opção de reCAPTCHA que você pode configurar. Enfim, são várias formas que esse formulário consegue te ajudar e fica tudo concentrado numa ferramenta só. E por fim, o Elementor Pro também possibilita a criação de uma página de erro 404, que também é bem legal você ter no site, principalmente se for um cliente, e caso você não tenha no seu site, isso fica pouco profissional, tá? Bom, pessoal, então em relação aqui ao preço, tá? A gente olha aqui os preços do site do próprio Elementor, então a gente vê que ele tem um plugin gratuito, ele tem a versão aqui do pessoal, Plus, só que todos eles estão atrelados ao dólar, e a gente vendo que hoje a cotação está acima dos R$5, cara, não vale nem um pouco a pena isso. Na verdade, se você colocar no seu projeto e tiver esse preço, você vai ter que cobrar muito mais caro e muito provavelmente você ou vai diminuir muito a sua margem ou o cliente não vai querer fechar com você devido a esse repasse de custo no seu projeto final. Pensando nisso, quando eu tinha esse mesmo problema em relação à cotação, eu procurei alguma maneira de conseguir essa licença a um preço menor e também que ela fosse original, porque eu não poderia correr o risco de não entregar uma coisa que fosse original e legalizada para o cliente, tanto é que depois eu seria responsabilizado pela qualidade final do trabalho. Pensando nisso, uma das parceiras aqui no canal, a Full Stack Agency, ela liberou um pacote pra gente, que a gente pode utilizar esse pacote do Elementor Pro, de forma que seja 1, 3 ou até mais sites, para facilitar muito mais o seu custo e até repasse desses valores na hora que você for negociar com o seu cliente e também viabilizar o seu projeto no final. Assim, se a gente olhar aqui, a gente tem planos que são de 40, 60, 100 reais até 189 reais, tá? E aqui eles oferecem vários planos com diferenciais em relação ao suporte e também em relação a alguns outros plugins que eles podem estar utilizando no seu site. E assim, você pode até achar estranho que, pô, como é que eles estão vendendo um negócio que custa $50, no caso de um plano que seria R$200 por uma licença do Elementor Pro, e aqui nesse site eles estão vendendo uma licença ao preço de R$40. É porque na verdade, tá, isso aqui não se espante, eu também achava que era pirata, também não funcionava. Mas isso aqui na verdade são licenças originais, que a empresa, ela compra um pacote maior e depois ela revende essas licenças. Isso na verdade é o que o próprio Elementor, ele tem um desses pacotes, que é esse Expert, que as pessoas compram, né, no caso é muito utilizado por agências, e você pode utilizar até 1000 sites, que é muito provavelmente o que eles fizeram, eles compraram esse pacote Expert e eles conseguem depois criar uma licença que tem vários usos compartilhados, e isso depois eles conseguem revender a um preço muito menor, porque eles conseguem ter uma margem legal de lucro e ainda conseguem resolver o nosso problema em relação a comprar essa licença e acaba sendo muito cara devido ao câmbio. E uma observação, vocês também podem encontrar outras empresas que oferecem esse mesmo tipo de revenda de serviço, só que eu não aconselho tanto porque na Full Stack Agency, no caso, eu confio bastante, tá? Eu sempre utilizo com os meus clientes as licenças deles, porque eu consigo reduzir o custo do projeto total, além de entregar o trabalho com maior qualidade. E eles também têm o suporte que atende 24 horas, além também de eu nunca ter tido um problema nenhum em relação a eles. E para vocês entenderem como é que funciona essa questão de instalação, tá? Aqui tem um próprio artigo no site deles que eles explicam certinho, mas basicamente explicando passo a passo aqui para vocês, depois que vocês compram a licença, e nesse link aí você vai ter acesso aonde você consegue baixar o arquivo do Elementor. Depois que você baixar esse arquivo do Elementor, você pode vir no seu painel do WordPress, até mostrar aqui para vocês. E aí depois que vocês entram aqui no painel e clicam em adicionar novo, vocês podem vir aqui em carregar plugin. E aí vocês podem colocar o arquivo que eles mandam para você em zip e inserir aqui no site de vocês. Depois disso, não necessariamente vai estar instalado o Elementor Pro no site de vocês. Isso porque eles precisam ativar essa licença com base nas informações que a empresa, no caso aqui a Full Stack Agency, possui no e-mail deles. E para fazer isso, eles têm que realmente entrar no seu painel WordPress, acessar por ali e ativar essa licença do Elementor Pro. Sabendo disso, então, que as pessoas da empresa precisam entrar no seu painel e aí inserir com base nas informações que elas têm no e-mail delas esse código de ativação do Elementor, vocês têm a opção de acessar um painel que eles mesmos passam um link para vocês no próprio site, e aí depois de vocês acessarem o painel de vocês, que eles passam informação por e-mail ou até mesmo no suporte WhatsApp deles, vocês conseguem fazer um login aqui no painel deles, e aí depois que vocês fizerem esse login, que no meu caso aqui já está feito, vocês vêm aqui em solicitar ativação. Quando depois vocês chegam aqui em solicitar ativação, tá? Ele vai ter aqui todas as informações que você precisa para ativar. Então o nome do responsável, a URL do painel administrativo, o nome do usuário do painel e a senha, tá? Eu sei que nessa hora as pessoas ficam muito com o pé atrás, e até mesmo eu também ficava muito com o pé atrás, porque eu ia passar, na verdade, a senha e o usuário do meu site, ou até mesmo de um terceiro, e aí depois que já está tudo pronto, hospedagem, as pessoas podem ficar muito assustadas e não confiar na empresa. Mas pessoal, podem ficar tranquilos, tá? Eu também fiquei super receoso no começo, mas depois que eu verifiquei, eu testei e eu vi que funcionava realmente na prática, então fique tranquilo, tá? Que é uma empresa séria. Vocês podem até pesquisar depois o CNPJ, razão social da empresa, e também até por ter essa possibilidade de o contato pelo WhatsApp, né? Tem um canal de atendimento, fica muito mais transparente em relação entre acessar seu painel e ativar a licença original do Elementor. E fique tranquilo, porque esse processo é bem rápido, tá? Eles dizem ali que eles têm um prazo no máximo de 5 minutos
para estar ativando a licença no site de vocês. Então podem ficar sossegados que depois que vocês baixam o plugin, ele tem acesso e vocês mandam acesso para eles conseguem já fazer essa ativação de maneira quase instantânea. Feito isso, depois que você passa o login sempre a pessoa, é recomendado depois que você altere, né, essa senha e também o teu login, e aí depois você consegue utilizar de maneira bem normal o seu plugin do Elementor Pro, já depois vai estar aqui instalado no seu painel de plugins, e aí depois você consegue utilizar ele livremente e sem se preocupar em relação a você poder utilizar o seu Elementor Pro, tendo uma licença original e a um custo mais acessível do que você comprar diretamente com o próprio Elementor e ainda com uma cotação em dólar. Bom pessoal, espero que isso tenha ajudado vocês com seus próximos clientes ou até mesmo nos seus projetos pessoais em relação à criação do site, porque isso realmente viabilizou a entrega de um site com maior qualidade e também que ele ficasse muito mais profissional, a um custo mais acessível. Qualquer dúvida deixa aqui nos comentários, tá? Mas podem confiar e depois verificar o CNPJ da empresa e até os testemunhos no site ali do pessoal, que realmente é uma empresa bem séria e que dá para confiar e eu mesmo testo as coisas. Então, realmente, como eu tô falando uma coisa que eu tô utilizando e não simplesmente da boca para fora, então podem confiar. Assim, recebendo essa dica, já aproveite para se inscrever aqui no canal e também não deixe de ativar as notificações para receber outros conteúdos toda hora que eu posto. E também não deixe de assinar minha newsletter, porque eu sempre coloco conteúdos novos e pesquisas de marketing que eu faço com base aqui nas minhas estratégias. Por hoje é isso, um grande abraço, até a próxima e tchau!